Boa noite, meus irmãos e irmãs. Dando continuidade aqui com mais um vídeo para o estágio de práticas pastorais, tema missiologia. Então, esse vai ser um vídeo diferente, porque eu consegui que um missionário fizesse um vídeo para nós explicando o porquê de ser missionário, então seu chamado e explicando o que ele faz. Então essa missionária é a Mariana e ela faz parte da comunidade Shalom. Então é uma comunidade católica. E é bem interessante o vídeo dela. Espero que aproveitem bastante. E qualquer dúvida, comentem aqui. Mandem sua dúvida nos comentários. E eu disponibilizo o meu e-mail. Se quiserem mandar algum vídeo também, se você for missionário, se você participar de alguma agência missionária e quiser mandar um vídeo mostrando um pouco do seu trabalho, do seu chamado, do seu testemunho. Então, se alguém quiser mandar algum vídeo, fico disponível. Olá, com grande alegria venho partilhar com vocês um pouco, então gostaria de me apresentar. Meu nome é Mariana Daros, eu tenho 31 anos, sou natural de Curitiba e sou consagrada da comunidade católica Shalom, missionária, celibatária. Então, gostaria de fazer essa partilha e pensei em dividir em 3 momentos, talvez para ficar um pouco mais pedagógica, um pouco mais lógica, né? Então, gostaria de começar fazendo uma partilha sobre a comunidade, sobre quem nós somos, sobre o nosso chamado missionário, sobre para também assim dar um pouco de conhecimento, né, de quem nós somos. Depois eu gostaria de falar um pouco da minha experiência pessoal como missionária, tanto dentro da comunidade, o chamado e também as experiências que eu fui vivendo nesse tempo que eu estou na comunidade. E aí, por fim, eu gostaria de finalizar com uma partilha sobre o ser missionário hoje, né? Vivemos um tempo tão particular, um tempo de mudanças, um tempo de desafios para todos, né? E como nós vamos tentando responder também ao chamado de Deus nesse tempo de hoje, no tempo da pandemia, né? Pleno 2020, 2021, como nós vamos tentando responder a esse apelo que Deus nos chama a sermos missionários. Então, começando falando um pouco sobre a comunidade. Então, a comunidade católica Shalom nasceu em 1982 em Fortaleza, no Ceará, fruto, né, o nosso fundador, Moisés Louro de Azevedo, ele sentiu um grande desejo de evangelizar os jovens. Mas a nossa fundação, a gente começa a contar essa história um pouco antes de 1982. Exatamente 2 anos antes, né, no dia 9 de julho de 1980, o Moisés ele era um jovem muito ativo aqui na diocese, na arquidiocese de Fortaleza, tinha os seus grupos de jovens, grupos de oração, né, e era muito próximo ao bispo, então cardeal, né, Dom Aloysio Loscheider, e prestes ao Congresso Eucarístico, em que o Papa, né, hoje São João Paulo II, viria visitar o Brasil e veio visitar também Fortaleza, como também foi para Curitiba, né, Dom Aloysio pediu que o Moisés desse um presente para o Papa, em nome de toda a juventude da arquidiocese. E ele partilha, né, que ele ficou muito inquieto com essa missão, né, o que dar ao Papa, né, o que presente que eu posso dar ao Papa. E ele foi rezar, e ao rezar ele sentiu que deveria ofertar a sua vida, dar a Deus, né, aos pés de João Paulo II, a sua vida pela evangelização dos jovens, em especial aqueles que estavam mais distantes da igreja, mais distantes de Deus, mais distantes do amor de Deus, né? Como ele já fazia parte, assim, né? Já tinha uma experiência de Deus dentro do movimento da renovação carismática,
e sentiu esse apelo nesse ofertório, né, em nome dos jovens aqui da Arquidiocese, dar esse sim a Deus, ofertando a sua vida em prol da evangelização. E ele partilha, né, que fez isso, foi no momento do ofertório, ele entregou essa carta ao Papa João Paulo II, e sem muita pretensão, né, 2 anos depois, o Senhor foi inspirando ele a construir uma lanchonete para evangelizar. É interessante ver a nossa história, né, como Deus ele vai costurando, né, tanto que foi no mesmo dia, no dia 9 de julho de 1980, que o Moisés entregou essa carta, e no dia 9 de julho de 1982 se inaugurou essa lanchonete. E só 10 anos depois, para não perceber a coincidência de data, né, mas Deus que foi preparando. Mas depois que ele ofertou a sua vida, né, entregou a carta, ele ficava pensando, como é que eu posso evangelizar? A gente convida muitos jovens para vir nos nossos grupos de oração, eles não querem ir, eles não querem ir para a missa, não querem ir para um retiro, não querem, né, já lá na década de 80 já existia um começo assim, de uma rejeição, né, à religião. Como fazer que esses jovens tenham a experiência de Deus que eu tive, né? Sintam esse amor de Deus que eu senti. E ele pensou, né? O jovem talvez ele não vai aceitar ir para um retiro, para uma missa, para um grupo de oração, mas ele pode aceitar ir para uma lanchonete, lanchar, né? E aí que nasceu essa lanchonete para evangelizar, né? Um ambiente neutro, um ambiente em que se poderia atrair esses jovens para ali falar de Deus, para ali cultivar a amizade, né? Para ali evangelizar. E daí que nasceu a nossa vocação, né? Tempos depois ele foi fazendo assim essa experiência de vida comunitária, né? Querendo se dedicar totalmente, né, a essa obra que Deus ia confiando, e assim aos poucos a comunidade foi nascendo, né? Hoje nós somos uma associação privada de fiéis, somos reconhecidos pela Santa Sé. Em 2007, no dia 22 de fevereiro de 2007, nós tivemos o nosso reconhecimento pontifício. Isso é uma grande alegria, porque para nós é sinal de que essa obra é uma obra de Deus, confirmada pela Igreja, né? E nós vamos vendo assim o quanto a comunidade vai crescendo, e vai crescendo nesse espírito da evangelização, né? O nosso intuito, nossa grande primazia são jovens, é a evangelização dos jovens, é anunciar Jesus aos jovens, mas não um Jesus distante, não um Jesus longe, mas um Jesus próximo, né? Nós também trazemos a marca da renovação carismática católica, da efusão do Espírito Santo, e a passagem que é a passagem que nos funda, né, nossa passagem cristológica, é João 20:19, quando Jesus ressuscitado aparece para os discípulos no cenáculo, ministra paz sobre ele, né, o Shalom, sopra sobre eles o Espírito e os envia para, né, todos os cantos da terra. E essa é a experiência que nós vivemos como comunidade, vivemos pessoalmente, vivemos como comunidade. Essa experiência pessoal com Jesus, com o ressuscitado, que sopra sobre nós o Espírito, nos dá essa graça e nos envia a partir em missão. E é muito belo porque isso nós vemos desde, por exemplo, nós que já somos consagrados, né? Eu já vou fazer 10 anos de comunidade, mas também isso é uma experiência que vai se renovando em cada jovem que a gente encontra, em cada evento, em cada, até as crianças, né? E aí nessa evangelização com os jovens, Deus nos envia ao anúncio do Evangelho e à promoção humana aos pobres, aos mais necessitados, também aos construtores da sociedade, às famílias, às crianças, às universidades, né? A nossa primazia são os jovens, mas com eles nós vamos para onde o Senhor nos mandar, né? Evangelizar para quem o Senhor nos mandar.
e vemos assim como Deus vai também frutificando. Hoje nós estamos aqui no Brasil em mais de 60 dioceses presentes com casas de missão, casas de missionários, centros de evangelização. E nós estamos presentes em mais de 30 países, da América do Norte, América Latina, da África, da Europa. E vamos vendo que esse dom que Deus nos deu aqui em Fortaleza, né, que Deus nos deu aqui, ele se estende para o mundo inteiro, porque o Evangelho é para todos, né? E essa é a grande alegria do anúncio missionário, anunciar a salvação que parte para todos. E a nossa evangelização, ela tem muito esse caráter querigmático, né, de anunciar a pessoa de Jesus Cristo, da efusão do Espírito Santo, do envio missionário. Mas nós sabemos que a evangelização também é a formação, a catequese, a formação para a santidade dos filhos de Deus. Então nós vemos que dentro da comunidade o nosso trabalho missionário ele vai caminhando muito unido a essas duas forças, né? O anúncio querigmático, o primeiro anúncio, o anúncio do Evangelho e a formação, uma formação consistente, uma formação que dê razões à nossa fé, né? Como diz São Paulo, razões à nossa fé. E aí dentro desse movimento, o Senhor vai nos mandando, vai nos enviando, né? Para todos os setores, para os jovens, adultos, crianças, pobres, para os mais necessitados, e também para onde o Senhor nos mandar no mundo, né? É uma grande graça a gente ver que não é por frutos simplesmente humanos, mas que existe uma graça e uma potência de Deus, né? A comunidade, nós temos duas formas, né, de consagrados, vamos poder dizer assim. Os consagrados da comunidade de vida e os consagrados da comunidade de aliança, né? Os consagrados da comunidade de aliança são leigos e eles vivem a sua vocação, né, o chamado, a missão, como a sua prioridade, mas eles também têm as suas casas, os seus trabalhos, sendo esses chamados a evangelizar no meio secular, nos seus trabalhos, ali, né, no dia a dia. E existe a forma também que é a comunidade de vida, que é como o meu caso, né, em que nós sentimos esse apelo de Deus a darmos tudo a Deus, a darmos tudo, a nos dedicar somente ao reino, a ter a nossa vida consagrada inteiramente ao reino. No meu caso, né, eu sou formada em psicologia e senti esse apelo, que Deus me chamava a não só evangelizar, por exemplo, ali na minha profissão, mas a me dedicar totalmente, exclusivamente, tempo, pensamentos, à obra de Deus e à evangelização. Por isso nós moramos em casas comunitárias e nós nos dedicamos à evangelização. Nosso trabalho, nosso serviço, o nosso apostolado, a nossa dedicação é inteiramente à evangelização. E nós temos a grande graça de viver os 3 estados de vida juntos. Então, dentro da comunidade nós somos todos leigos consagrados, mas existem aqueles que são celibatários, como é o meu caso, né? Então eu professo os votos de pobreza, obediência e castidade. Existem também as famílias missionárias, e a gente percebe o quanto isso é uma profecia e quanto isso evangeliza também, né? Famílias que o centro das suas vidas não são aquilo que vai conquistar, aquilo que deseja, mas que o mais importante é ir em missão e anunciar Jesus, né? Famílias missionárias, e nós temos a graça de termos sacerdotes. E são os 3 estados de vida, vivendo as suas particularidades, vivendo os seus ambientes próprios, né? Como é próprio de cada estado de vida, mas que juntos unem forças para evangelizar e para testemunhar. E isso também nos traz assim o grande chamado da comunidade, de nós sermos uma família. Então nós somos famílias diferentes, famílias de nações, de nacionalidades diferentes, família
de culturas, famílias de estados de vida diferentes, mas que Deus nos une em vista de um único propósito, que é o anúncio a Jesus Cristo, que é anunciar explicitamente, é cuidar da obra, é nos dedicar à vinha, para a honra e glória do Senhor, né? Isso, claro, assim, traz grandes desafios, mas também traz grandes graças. Então, eu queria começar essa partilha falando um pouco da comunidade, né? Eu hoje moro aqui em Aquiraz, uma cidade da região metropolitana de Fortaleza. Aqui no Nordeste, a comunidade é muito conhecida. Nós temos muitos eventos, muitas ações evangelizadoras. E agora, assim, a gente está também sentindo esse apelo, esse chamado a alargar também o chamado, nosso envio missionário para todas as partes do Brasil e também para fora, né? Para fora do Brasil. Nós somos ainda uma comunidade muito nova, né? Nós temos 38 anos. Quando a gente olha as congregações assim, seculares, né? De séculos, perdão, né? Com séculos, né? A gente se sente realmente assim um bebê que está acabando de nascer, né? Nós ainda estamos em fundação, nosso fundador está vivo, né? Moisés. Então nós estamos ainda entendendo assim esse caminho de Deus, descobrindo, mas também assim acreditando na graça que nos guia. E esse espírito missionário, ele é muito constitutivo da nossa vocação. Quando nós fazemos o nosso compromisso na comunidade, né, desde o reconhecimento pontifício, a gente já pode fazer as nossas promessas na comunidade de forma definitiva, né? Então nós nos comprometemos a para sempre partir em missão, aonde Deus, a igreja e a comunidade nos pedirem, né? Muitas das nossas fundações, muitas das nossas aberturas de casas missionárias, elas são frutos de pedidos de bispos, pedidos da igreja. E nós percebemos no governo da comunidade essa grande atenção, sabendo que é a igreja que nos envia em missão. Então, aonde o apelo da igreja nos chama, nós queremos ir, nós queremos corresponder. Passando agora para a segunda parte, né, da nossa partilha, eu gostaria de partilhar um pouco sobre a minha experiência pessoal dentro da comunidade e também como missionária, né? Como eu falei, no próximo ano eu completo 10 anos de vida missionária, 10 anos na comunidade. Eu entrei com 22 anos, uma jovem, e eu já participava, né, em Curitiba, já era ativa em grupos de oração, já tinha assim, eu fui criada dentro de um ambiente bem católico, mas eu sentia assim de Deus aquele apelo, né? Acho que quando nós vamos chegando a uma idade, ali na juventude, quando a gente está prestes ali a tomar as decisões mais importantes da nossa vida, como por exemplo, qual faculdade eu vou fazer, qual é, né? Como vai ser a minha vida, acho que é saudável surgir no coração, né, dos jovens católicos essa pergunta: qual é a vontade de Deus para mim? E diante disso eu sentia que Deus me chamava a uma vocação, que Deus me chamava a estar mais próximo dele e a trabalhar por ele. Procurei em algumas congregações, fui fazendo um caminho, né, de experiência vocacional, de autoconhecimento, tudo. E quando eu encontrei a comunidade, fiz assim esse processo de vocacional durante 2 anos e fui percebendo realmente uma identificação com a forma de vida, mesmo às vezes parecendo um pouco distante, né? Porque quando eu conheci a comunidade, a grande maioria que estavam, eles eram nordestinos, né? E eu nunca tinha saído de Curitiba, então para mim assim foi um pouco chocante, né? Assim, eles são muito diferentes de mim. Mas depois eu fui entendendo que não, né? Que eu desejava o que eles viviam, desejava essa vida comunitária, essa vida em comum,
essa dedicação exclusiva ao reino, ofertar a minha vida, essa vida mais próxima de Deus, né? Nós temos como tripé da comunidade, o tripé do nosso carisma, a unidade, a contemplação e a evangelização. Tanto que nós da comunidade Vida, né, nós somos chamados a termos a nossa manhã, a nossa primazia inteira para Deus, né, em oração, em louvor, em formação. E eu sentia de Deus esse apelo, né, esse chamado. Então eu fiz o processo, ingressei na comunidade, passei o meu primeiro ano dentro da comunidade em missão em Curitiba mesmo. E depois eu fui enviada aqui para o Ceará, para a casa de formação, em que eu tive algumas experiências muito belas de evangelização, né? Envios para missão, para lugares assim, bem interioranos, em que não havia missa, eles passavam semanas sem ter missa. E quando nós chegávamos, né, os missionários, nós éramos a palavra, né? Nós levávamos a palavra de Deus que aquele povo tanto desejava. Aqui é muito bela a cultura cearense, porque ela é muito marcada pela espiritualidade. É um povo de uma fé muito concreta, né? Uma fé muito bonita. E levar, assim, saber assim, que eu posso e que eu preciso levar a palavra, levar o conforto, né? Levar essa experiência com Deus. Foram experiências muito belas, né? Passei praticamente 3 anos aqui no Ceará, trabalhando diretamente também na formação dos novos missionários e fazendo assim, né, essa experiência tanto do anúncio quanto também da formação em vista à santidade. Mas eu gostaria de me deter a uma experiência recente que eu tive de missão. Em 2017, eu fui enviada para Budapeste, para a Hungria, para a nossa casa de missão lá na Hungria. Tirando assim um grande choque, né, que foi. Mas assim foram tempos de muitas graças, né? Então, eu fui enviada para a Hungria em 2017. E a primeira coisa assim mais chocante, né, da minha experiência missionária foi com a língua, porque eu estava acostumada aqui a evangelizar aos moldes brasileiros e também com a minha língua nativa, então que era muito fácil, mesmo diante de situações delicadas, mesmo diante de questões, era fácil me expressar, é a minha língua mãe, né? Então eu conseguia me expressar, conseguia dizer, conseguia explicar, né? E para mim foi o primeiro choque quando eu fui enviada para a Hungria, né? Aprender o húngaro. O húngaro, ele é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Tanto que São João Paulo II, em uma das suas visitas na Hungria, ele falou que o missionário que aprendesse húngaro já iria direto para o céu, não passaria para o purgatório, né? E olha, assim, a gente sabe que João Paulo II era um homem muito inteligente e ele tinha, né, ele falava várias línguas, tinha muita facilidade. Ele era polonês, que a Polônia e a Hungria são países irmãos, são muito próximos. Então ele conhecia, né, a língua e fez, assim, claro, essa brincadeira, mas que a gente entendia o quanto era desafiante aprender uma língua em que ela não tem uma raiz, ela é muito própria, e que eu me dedicava ao aprendizado daquela língua não em vista de mim, porque se eu fosse escolher uma língua para aprender, eu escolheria outra, né? Quantas pessoas no mundo, por exemplo, falam inglês? Quantas pessoas no mundo, por exemplo, falam francês, falam italiano? E quantas pessoas no mundo falam húngaro? Só os húngaros, né? Então, para mim, assim, essa experiência do estudar o húngaro era